Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Na noite de hoje, nós iremos conversar a respeito de um tema que nos toca muito o coração e que é especialmente importante na data de hoje, dessa semana, em que a gente está mais sensível, mais sensibilizado a pensar a respeito daqueles entes queridos que já se foram, aos nossos amados desencarnados. Então hoje nós vamos continuar lá no capítulo 27 e eu tô chamando para cá já o meu amigo aqui para conversar com a gente, o Timolau, para a gente conversar a respeito das preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Oi, Timo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Obrigada, viu? Muito bem-vindo. Aqui eu sei que a gente já conversa bastante nos evangelhos redivivos, né? Nas conversas do Evangelho Redivivo, também na doutrinária de quinta, e você ainda tem a paciência de estar comigo no domingo, então muito obrigada, Timo. Eu que agradeço, eu não tenho ideia de como eu estou grato pela oportunidade de aprender um pouquinho mais contigo e com os Imagina, a nossos. gente aprende sempre um com o outro, é muito bom. É bom mesmo, gente, assim, a parceria desses grupos de estudo, para quem gosta, né, aqui do Evangelho, fica também esse convite, viu? Porque a gente desenvolve amizade, a gente troca muitas ideias e expande a nossa percepção a respeito dos textos, da doutrina, né, do Evangelho, enfim. Então, participar de um grupo de estudo vale muito a pena, faz muito bem. E a gente está aqui então, né, para o Evangelho no Lar, que vocês sabem, todo domingo à noite às 20 horas é o Evangelho da nossa associação, e é um convite para todos nós, que a gente reserve esse tempinho na semana, nas nossas casas, para também fazer essa rotina do Evangelho no Lar com a nossa família, ou mesmo pode fazer sozinho, não tem problema algum. O importante é reservar esse tempinho, meia horinha, uma prece, a leitura de um texto do Evangelho curtinho, uma reflexão, se estiver sozinho, pode ser em voz alta, né? E uma prece final, uma irradiação. E toda semana a gente sabe que sozinho a gente nunca tá, né? Vamos falar disso hoje? Então a espiritualidade amiga torce por nós, tem os nossos, né, o nosso anjo da guarda, aqueles entes queridos que torcem por nós, que vão poder também acompanhar esse momento especial. Então, Timo, eu vou te fazer o convite para fazer nossa prece de abertura, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Tudo bem, meus irmãos. Nesse momento precioso que nós nos reunimos em nome do Cristo, elevamos as nossas vibrações, os nossos pensamentos, rogando ao Pai a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, agradecendo, Senhor, pela oportunidade que nos desse com essa encarnação, por os amigos que nos acompanham, caminhando junto conosco, por aqueles que já estiveram conosco, nos deixaram muitas lições e seguem no mundo espiritual. Por todos aqueles que encontramos no dia a dia também, que não temos uma ligação maior, mas que sempre nos deixam um pouquinho de si. Para todos eles, Senhor, nós agradecemos e te rogamos, Pai, que as boas energias emanadas desse momento possam alcançar e envolver os irmãos em dificuldades, em especial aqueles que nos veem a lembrança nesse exato instante, para que todos nós, ao nos sentirmos fortalecidos, amparados, possamos caminhar lado a lado, com mais tranquilidade e mais serenidade ao teu encontro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas como perdoarmos quem nos ofende. Não nos deixe sucumbir às tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Assim, rogando amparo,
e proteção. Nós abrimos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Timo. Nós estamos, então, pessoal, aqui no Pedi e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na antepenúltima leitura desse capítulo da prece pelos mortos e espíritos sofredores. São os itens 18, 19, 20 e 21. E eu já vou pedir licença para vocês, porque a leitura a gente vai fazer sobre os itens 18 e 19, tá? Mas segue essa leitura, ela, né, segue adiante e é bem interessante toda ela. Mas a gente, como, né, vai preservar um pouquinho o nosso tempo, depois a gente vai comentar sobre todo, né, todos os itens, mas vou ler apenas esses dois primeiros, que diz assim: a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil, porque, vendo o que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento e do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis. Que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados. Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando o homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Quando alguém... Imaginai que, entre os condenados, pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, e porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça, recusarias um copo de água para estancar-lhes a sede? Um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não faria por eles o que farias por um prisioneiro? Não lhes darias um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca, em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Então, como eu falei para vocês, a leitura segue. Eu queria, desde já, além de dar novamente a boa noite, né, para quem foi chegando agora, muito boa noite a todos os amigos que já estão por aqui. Vi que o seu Luiz está por aqui, a Preta, a Sônia, a Luzia, a Fabiana também, Gladete. Muito boa noite, amigos todos. E fiquem à vontade para colocar seus comentários, suas perguntas. A gente tem comentários também que rolaram ao longo do dia e a gente vai falar a respeito deles. Mas começando então, Timo, é uma leitura que a gente vê todo aquele poder científico e lógico de Kardec, né? De não nos deixar dúvidas a respeito da eficácia da prece para os desencarnados, né? Principalmente aqueles que precisam muito desse refrigério para a alma, né? Mas antes da gente entrar propriamente dito nisso, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa crença que Kardec coloca aqui, que ela é bem aprofundada, né, no livro Céu e Inferno, né, que é o quarto livro da codificação da nossa doutrina, sobre as penas eternas, porque acho que isso
talvez seja o ponto, né, aqui dessa leitura que mais possa nos deixar em dúvida. Opa, peraí, não orar pelos desencarnados, talvez para nós espíritas seja um pouco, né, para quem, né, cresceu nessa doutrina, seja até um pouco assim intuitivo que se ore, né, por quem já desencarnou. Mas quem já passou por outras vivências, né, ou convive com pessoas de outras crenças, sabe que essa realidade não é universal, né? Então, conta pra gente um pouquinho assim, o que que você estudou sobre esse tema, o que que te tocou e sobre o que acontece depois do desencarne. Por quê? Né? Por que fazer essas preces pelos desencarnados? Poxa vida. Primeiro que eu acho que a gente tem que lembrar aqui, olhar, né? É que o Kardec, é impressionante, né? O poder de síntese dele. Impressionante mesmo como ele consegue deixar tudo muito claro, muito explícito. Mas a coisa que mais chama atenção aqui é quando ele diz que os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são de utilidade. Poxa, eles não precisam, eles reclamam, eles têm a necessidade das preces, principalmente porque nós sabemos que a vida continua e que nós não saímos daqui de uma maneira, digamos, diferente do que somos, né? Nós continuamos exatamente como somos. E se saímos daqui com dificuldades, com problemas, certamente estaremos com problemas no plano espiritual. E imagina, quando nós vemos lá o nosso lar, e o André Luiz passou 8 anos lá no Vale de Sofrimentos mesmo, por assim dizer, vamos ser mais objetivos, né? E ele não tinha nenhum tipo de auxílio que ele percebesse. Mas a mãe dele estava ali do lado. A mãe dele rezava junto com ele, pedia por ele, estava o tempo todo, ele não havia, mas ela havia. Ela continuava do lado dele. Então, nós percebemos que quando saímos daqui, continuamos sendo aquilo que somos. E se ninguém se lembrar de nós, se ninguém nos auxiliar, se ninguém enviar um pouquinho de energia para que nós nos sintamos reforçados, que nós nos sintamos estimulados, poxa, como é que vai ser? Todos nós gostamos de ser lembrados, né? Nós gostamos de que as pessoas saibam que estamos aqui, que estamos participando, que estamos presentes, que estamos disponíveis. E eles estão lá de uma maneira, se não conscientes, mas estão lá de uma maneira necessitados. E não existe absolutamente nada de material que nós possamos fazer para auxiliá-los. Não adianta acender velas, não adianta fazer coisas pensando que vamos ajudá-los. A vela pode ajudar, sim, se nós estivermos com, utilizando ela como um caminho para lembrar desse ente querido. Mas não é a luz da vela que vai auxiliá-los, mas o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa prece. É exatamente aí que está a coisa mais importante que nós temos que fazer. Até porque ela diz que, o Kardec nos diz que a prece ela é impossível, só é possível quando existe a ligação de pensamento a pensamento, sentimento a sentimento. É exatamente o que nós devemos fazer, né? O que nós fazemos? Nos ligar a esses entes queridos que lá estão, que estão em dificuldades e que precisam de nós, né? E pensar que não vai, que eles não vão receber, eles estão em sofrimento eterno ou estão no céu. Nossa, nós aprendemos aqui dentro da doutrina espírita, pelas experiências do dia a dia, de vermos, de sentirmos, de experimentarmos mesmo, que isso não é uma realidade. Nós vivemos aquilo que nós imaginamos, aquilo que está dentro de nós, tanto aqui quanto no plano espiritual. Não é mesmo, Viviane? Você comentando isso, né, de como nós sentimos, é interessante porque a gente sente encarnado, né, o efeito da prece.
aqui, bem na terceira linha já, Kardec diz assim, a prece tem sobre eles, os desencarnados, uma ação mais direta. Eu fico pensando, o que ele quer dizer aqui, né? Para nós que sentimos a ação da prece, né? Quem já teve a graça enfim, de fazer uma prece, fazer um pedido, né, a Deus, fazer uma prece bem sentida antes de dormir, teve uma noite tranquila, sabe o que é isso? Né? Alguém que teve, que foi, porventura, né, também teve pessoas, amigos, né, pessoas amadas orando, né, no momento de dificuldade, já sentiu também os efeitos de uma prece, né? Ou já solicitou uma irradiação em algum momento, sabe né, do que a gente está falando. É um efeito que a gente sente mesmo, né? E nós aqui encarnados com esse corpo material e grosseiro. Imagina então os desencarnados que estão despojados desse corpo, né? Por isso Kardec diz, a ação da prece sobre eles é ainda mais direta. Né? A gente tem indicação nessa leitura, Timo, diretamente, né? Kardec nos aponta alguns trechos do livro Céu e Inferno. No final ele fala da primeira parte, mas aqui nesse comecinho ele nos indica os exemplos da segunda parte do livro, né? O Céu e Inferno ele tem toda uma explicação filosófica, né? Científica a respeito da crença, né, de céu e inferno e como nós criamos, né, a cada momento, ao evoluir, nós vamos construindo esse nosso céu íntimo, né, esse reino de Deus em nós mesmos, e por vezes também tropeçamos e caímos nos nossos próprios, né, nas nossas próprias inconstâncias. Então, Kardec vai nos explicar na primeira parte a respeito disso, e na segunda parte é muito rico, o Céu e o Inferno é um livro muito bonito, que traz os relatos dos espíritos desencarnados. Gente, não é um e não é dois que vem falar a respeito da prece. Eu resgatei um aqui de um espírito que se chama Jorge, que fala, quando eles estão chamando o espírito de Sanson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, com quem eles trocam muitas ideias depois do desencarne, né, de Sanson, no finalzinho da conversa com Sanson, vem esse espírito Jorge comentar com eles que as preces feitas a Sanson não ajudaram só Sanson, ajudaram espíritos em sofrimento, que presenciaram e foram agraciados, né, pelo amor ali que estava sendo dirigido a Sanson, sensibilizou outros espíritos desencarnados também. Ele diz palavras muito bonitas lá na segunda parte, no capítulo 2 do Céu e Inferno, ele diz assim: orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores, que a caridade não se restringe à humanidade visível, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Olha que chamado bonito, né? De um espírito que participava das reuniões lá com Kardec, né? Que renderam esse livro tão especial. E vamos dizer, Timo, que os espíritos desencarnados não recebam preces. Vamos dizer que, por alguma situação, eles não recebam preces, né? O que acontece nesses casos? Pois é, Miriam. Primeiro que eu não acredito que ninguém não tenha alguém que lembre dele. Sempre alguém vai lembrar, né? Mas, como tu mesmo colocasse agora, quando nós estamos pedindo a Deus pelos nossos irmãos em dificuldades, nós estamos envolvendo todos aqueles que estão em necessidade. Então, eles acabam recebendo, sim. E todos sempre necessitam dessas preces para poder sair da situação. Nós não podemos esquecer, a própria ciência atual, a própria física atual, diz que estamos todos ligados, todos, como se fossem por correntes, né, fluídicas. Então, nós não conseguimos, vamos usar um exemplo aqui, né? Nós nos fechamos dentro de condomínios, de situações que não queremos que os outros de fora entrem. Fechamos. Só nós. A nossa vida acaba se fechando e perdendo o sentido. Ela acaba perdendo um pouco daquela graça de estarmos juntos. E isso acontece também no plano espiritual.
os irmãos que estão lá, eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Sentidos que nós não sequer imaginamos, eles conseguem perceber. Então, eles vão crescendo cada vez mais e percebendo que a vida continua, a vida mantém-se sempre em ascensão. E eles acabam recebendo, sim, essas preces, porque todos nós sempre estamos enviando para que todos aqueles possam receber. E há um momento em que eles passam a sentir essa vibração, que eles não estão esquecidos, que eles estão presentes na nossa lembrança, eles se estimulam. Como Kardec diz aqui bem no início, a prece tem sobre eles uma ação direta, reergue-lhes a coragem, cita-lhes o desejo de se levarem pelo arrependimento e pela reparação e desviando o pensamento do mal. Não tem irmão que não receba a prece. Alguém sempre vai lembrar deles. Sempre. Nós sempre estaremos lembrando de alguém. Eu não estou falando de mim em particular, mas estou dizendo que nós sempre lembramos de alguém e sempre alguém vai ter. Volta ao André Luiz, lá no nosso lar, que achava que ninguém ia lembrar dele, não tinha nenhuma uma recordação, a família não lembrava, mas alguém e eu fazia essa ligação. Aquela Mandou pacientezinha dele, né? Que sempre orava. E você falando do André Luiz, no Mensageiros também, deixa eu ver se eu acho que eu anotei aqui o capítulo 24, que é sobre a prece de Ismalha. Nos Mensageiros, que é um filme, inclusive, baseado no livro, vai ser lançado agora em janeiro, né? Acho que vai ser muito bacana. E no livro a gente vê que existe a prece pelos desencarnados entre os desencarnados também, né? Que é muito, muito interessante e muito bonito. Lá nessa parte sobre a prece de Ismalha, a gente vê uma cena muito bonita, muito tocante, de uma prece bastante sentida que Ismalha faz, né? Ismalha é esposa de Alfredo, que eles estão num local, um castelo, assim, um local de recuperação de espíritos sofredores, e muitos desses espíritos, centenas, estão deitados em posição de paralisia. E aí Aniceto vai explicar, né? Eles vão explicar para André Luiz que aqueles espíritos acreditavam piamente em vida, que não existia nada após a morte. Então, o que eles encontram? O mais próximo do que eles acreditam. Então, eles estão ali numa parálise, porém, né, a gente sabe, estão vivos e tudo mais, apesar de, né, de não estarem reagindo. E com a prece, né, uma prece muito bonita que Ismalha roga a Deus por eles, muitos despertam. E eles fazem essas preces continuamente. Existe um roteiro ali, um calendário mesmo de determinados dias e horários. Eles fazem essas mesmas preces para que mais e mais despertem para a realidade da vida após a vida, né? Então, é muito bonito esse capítulo. E André Luiz, aqui no finalzinho também do item 21 dessa nossa leitura, ele diz que os espíritos sofredores, eles devem, né, eles podem sempre salvar-se a si mesmos, né? A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Mas essas nossas preces, com essas preces, né, inspiramos a vontade neles, de que eles se recuperem, de que eles melhorem, né? Como é o caso desses espíritos que despertam. Não é pela simples vontade de Ismalha, porque talvez pela vontade dela todos despertariam, né? É pela vontade individual de cada um ali. Mas a prece dela faz esse movimento, né? Então, um outro ponto bem interessante, né, Timo, que essas preces, elas não vão derrogar a lei de Deus. Então, o que está se passando conosco, né? As aflições que a gente está estudando, inclusive no Evangelho Redivivo, né? As aflições, elas vão acontecer. Agora, a forma como a gente passa por elas, né? Elas vão acontecer seja porque nós né, acabamos atraindo esses momentos de aflição pela nossa atitude nessa vida em outra, ou porque é uma prova pela qual a gente tem que passar para adquirir, né, as nossas virtudes, mas de toda forma as aflições estão aí para todos, inclusive para os desencarnados. Agora, a prece é um meio, né, Timo, de talvez dar força para enfrentar, né, essa aflição, ou mesmo inspirar para uma ação boa. É verdade.
Isso é digamos assim, uma hipótese que é utilizada por quem diz que não adianta rezar por quem já desencarnou, porque ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou seja, ou está em beatitude ou está no castigo eterno. E que as leis de Deus, como citasse, né, não serão derrogadas. Porque se ele errou, vai pagar. E Deus não vai mudar a sua atitude porque alguém está pedindo. É exatamente aí que existe, digamos assim, uma dificuldade de entendimento, né? Porque, na realidade, nós não vamos derrogar as leis de Deus. Mas entender a lei de Deus é fundamental. Nós temos, aqui entre nós, uma legislação que ela, Deus é grosseiramente copiada do plano espiritual. E aqui nós temos penas com datas definidas. Não importa se a pessoa ficou, se ela conseguiu entender que o erro estava, digamos assim, prejudicando outros, ou se ela entendeu antes do tempo de terminar a pena, não importa. Ele vai ficar lá aquele tempo. A lei de Deus não diz isso. Ela diz exatamente que a pena é proporcional à necessidade de refazimento do entendimento daquele que errou. Então, errando, sendo fortalecido, sendo estimulado, sendo amparado através da prece, o irmão consegue perceber a necessidade de refazer os caminhos. Então, ele não tem necessidade de permanecer em dificuldades. Então, a prece está ajudando. Ninguém que está nesse nosso mundo vai sair daqui e vai para o descanso eterno no céu. Nós sabemos que isso não é possível. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós estamos aqui para aprender. Então, todos nós saímos aqui com dificuldades. Se nós olharmos para nós, dentro de nós vamos ver que não existe nenhum momento da nossa vida em que nós sejamos plenos. Nós sempre temos dificuldades. Sempre vamos encontrar assim, um quesinho que nós patinamos. E esse quesinho vai causar alguma dificuldade. Então, nós vamos precisar de amparo quando nós estivermos. Os nossos irmãos que lá estão precisam de amparo. Hoje, inclusive, fazem alguns anos, eu gosto de lembrar, mas uma irmã minha estaria fazendo aniversário hoje. A outra está fazia as duas no mesmo dia. E foi uma situação, assim, bastante complicada, porque a doença que atacou ela foi uma doença bastante séria. E ela, até o último momento, ela dizia, ela não conseguia mais falar, mas ela queria dizer que assim que ela sair estaria, ela ia comer um peixinho e tomar uma cerveja. Era sonho dela sair, continuar. Ou seja, por mais amparo, por mais que ela esteja, e acredito que ela já esteja recuperada, por mais que seja dado condições para ela, ela chegou no plano espiritual com a expectativa de continuar aqui. Ela precisava de um amparo para poder entender a situação que acontecia. Então, todos nós, e ela era uma pessoa excelente, eu acho que as coisas que ela fez aqui, as situações que ela deixou, as coisas que ela plantou, foram muito boas. Mas a dificuldade nesse momento é muito grande. A transição é muito dolorosa para a maioria de nós. Pouquíssimos de nós vão chegar lá conscientes. Conscientes é uma coisa muito rara chegar lá. Então, nós precisamos, sim, ajudar, porque todos nós vamos chegar lá de uma maneira necessitada. A nossa malinha nem sempre está pronta. Nem sempre nós colocamos todos os utensílios ali para utilizar naquele outro plano, naquele outro estado. E vamos nos deparar com situações que nós não estamos acostumados, porque nós não vivenciamos no dia a dia aquelas experiências que deveríamos estar vivenciando, né? Acho que, se eu não me engano, no livro Mensageiros, é assim, é nos Mensageiros, esse mesmo capítulo que tu falaste, que ele diz assim, que estamos, quer ver? Muitos tinham semblante horrendo, eram poucos escravinhos. Temos aqui colaboradores
coração, não é? Onde que está aqui? Deixa eu achar aqui. Ah, aqui, ó. Está aqui, ó. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si e momentos que acreditaram convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Aqui é que está a parte que eu queria que fosse bem lembrado. A crença na vida superior é atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Veja, se nós não estivermos exercitando todos os dias, todos os momentos, aquilo que o Cristo nos ensinou, aquilo que nós temos em abundância na doutrina espírita, que nós temos em abundância no mundo em geral, nós não vamos chegar tranquilos. E nós normalmente reclamamos do nosso mundo, né? Nós estamos num mundo maravilhoso, maravilhoso. Se nós soubermos aproveitar apenas olhando para ele, apenas olhando para o mundo, vendo a beleza que ele tem, nós nos encheremos plenamente de luz também. Porque o mundo é bonito. As coisas ao nosso redor são lindas. E aqueles irmãos que aqui estiveram conosco, que agora não mais necessitam dessas experiências que nós precisamos, podem receber de nós essa energia que nós auríamos aqui, para auxiliá-los. Olha ao redor, veja as flores, veja as plantas, veja as árvores, os pássaros cantando. Envie essa energia boa para eles. É uma prece. Prece não é aquele monte de palavras repetidas e bonitas e longas. Aliás, isso está lá, o Paulo dizia isso, né? Que não é um monte de palavras que faz a diferença, mas sim o que vem de dentro, o sentimento. Isso é a verdadeira prece, é aquilo que realmente vai fazer a diferença para nós. Que bonito, Tino, é isso mesmo. E nós perguntamos aqui para os nossos amigos, né, se a gente deve fazer prece pelos desencarnados. E olha que respostas legais que a gente teve, né? A Jo, que está aqui, né, Jo, com a gente, que saudade, querida, bom te ver, disse que sim, que nós devemos fazer prece pelos desencarnados. A Fábio disse que sempre, porque ficam felizes pela lembrança amiga. Quando a gente sente saudade de um amigo que está distante, né? Eu tenho um primo querido que está morando fora. O que eu faço? Eu mando uma mensagem para ele, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo Instagram, né? Dou um oizinho, como é que tá, né? Temos amigos da nossa casa em outros países, inclusive, que seguem nos acompanhando, seguem trabalhando pela casa. Diz que a gente manda um oizinho, como é que tá aí, né? E os desencarnados, os nossos amigos que já não estão mais nesse plano, como é que a gente dá esse oizinho? Fazendo a prece, né? Também o Timo disse que sempre, né, ajuda-os a vencer suas dores e dificuldades vendo a verdadeira luz. O seu Carlos disse que sim, as vibrações de amor certamente alcançam onde estiver um irmão necessitado. A Suzana, que inclusive comentou aqui que a gente deve fazer prece também no momento do desencarne, por quem está partindo da Terra. Ela comentou que é importante fazer essas preces para que esses desencarnados sigam em frente com fé. A Clarice disse que sim, que os desencarnados recebem as nossas preces, né? O desencarne não interrompe os laços de amor. A Jaque disse que ajuda no envolvimento de energias salutares, inclusive para o desapego da matéria, né? Esse processo que o Timo estava falando para a gente, desse primeiro momento do desencarne, que é realmente desafiador, né, para todos. E a Pati, que vai estar aqui com a gente daqui a 2 semanas, a nossa querida Pati, falando a respeito da alegria da prece, né? Vai ser muito legal. A Paty disse que sim, devemos orar pelos desencarnados, porque eles recebem as nossas preces como uma forma de gratidão e carinho, e Deus as ouve. Olha que legal. Realmente, muito bom, viu? Todos os comentários de vocês são muito bem-vindos. Participem sempre aqui, um pouquinho antes também ali no chat, né? Nos comentários. Timo, queria te deixar muito obrigada, tá? Por esse estudo de hoje, por essa, né, por todas essas palavras aí. E fica o convite, acho que para todos nós nessa semana em que a gente está, né? Tem uma data, né, gente? Mas o dia de lembrarmos dos nossos entes queridos desencarnados é
qualquer dia, todo dia, né? Mas tem a data acontecendo aí essa semana, que a gente se recorde que, mais do que homenagens materiais, as nossas preces são mais importantes para eles, né? Então, vamos para uma prece para encerrar a nossa noite. A Gladete está aqui dando, né, o seu oizinho de gratidão, a Giovana também, seu França também agradecendo e desejando uma semana abençoada a todos. Que assim seja, seu França. Vamos então, queridos, manter os corações entrelaçados, as nossas mentes, né, leves, agradecendo a espiritualidade amiga pela companhia nesse momento tão bom. Lembrando, né, de também fazermos preces pelos amigos desencarnados que nos acompanham na nossa casa, né, esses abnegados trabalhadores invisíveis que estão sempre conosco, sempre preparando os ambientes, fazendo os tratamentos dos encarnados e desencarnados, conduzindo os trabalhos no plano espiritual, com tanto amor, com tanta energia, vibração elevada que nos inspiram todos os dias. Possamos nesse momento também enviar nossa energia de amor mesmo, esse abraço gostoso para aqueles amigos, parentes, amores que já se encontram do outro lado, que eles possam se sentir lembrados, queridos, amados, e sigam com fé em Deus, que é a espiritualidade amiga. Sabemos, seus anjos guardiões estão com eles lado a lado, acompanhando os passos, acompanhando o trabalho incessante, porque aqui trabalhamos e seguimos trabalhando do outro lado também, como nos disse Jesus. Uma ótima semana a todos e até o próximo domingo. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Timo. Que assim seja. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Boa noite.